Vamos neste vídeo continuar a falar sobre os mecanismos de impressão em C# e desta feita para verificarmos como é que podemos adicionar páginas ao nosso documento. Nos vídeos anteriores desta série temos estado a ver então como é que o C# nos permite imprimir documentos. Tivemos a fazê-lo, no entanto, apenas com a impressão de uma folha. Neste vídeo vou mostrar como é que nós adicionamos uma nova folha ao nosso documento. No entanto, quero chamar já a atenção, em particular, para a forma como o próprio C#, ou neste caso a Net Framework, organiza o mecanismo de impressão. Quando eu clico no botão, neste caso aqui no botão 1 do meu ambiente aqui da aplicação, e no seu método clique dou a instrução para que o documento seja impresso, o que vai acontecer então é a execução deste método, que é o documento _ print page. E todo o seu código que aqui está dentro vai permitir desenhar elementos na folha. O que vai acontecer é que quando eu der instruções ao meu documento, ao meu sistema de impressão, para que seja criada uma nova folha, o sistema automaticamente vai voltar a repetir a execução deste método. Ora, isto facilmente nos permite concluir que se eu quiser criar um ciclo for int de x igual a 0 e enquanto o x for menor ou igual a 100, x mais, e depois quisesse colocar aqui, quisesse colocar aqui no interior deste meu espaço o e.graphics.drawString ou que fosse, qualquer coisa, etc. E depois colocar por aqui fora o código, o que iria acontecer genericamente era o seguinte: assim que eu desse instruções aqui em alguma parte do meu código para ser criada uma nova página, o sistema iria voltar a repetir tudo de novo. Ora, eu iria voltar a ter um x igual a 0. Ora, não é isso que eu pretendo. Eu quero, por exemplo, ter uma lista de frases, imaginem 100 frases, e quero que, assim que esteja esgotado o espaço da minha folha inicial, seja criada uma nova folha, mas as frases que estavam a ser impressas, estão impressas na primeira folha, não vão passar para a segunda, não vai tudo começar de novo. Ora, isto vai nos obrigar então a fazer o quê? A colocar aqui um conjunto de mecanismos de controle da impressão que têm que ficar obrigatoriamente fora deste método. Nomeadamente, por exemplo, as coordenadas, neste caso uma coordenada y, que vai determinando em que posição é que as frases vão sendo desenhadas, por exemplo. Vamos fazer aqui um exemplo muito simples para verificar como é que isto funciona. Nós vamos criar aqui, na raiz da nossa classe, uma fonte, uma letra, ok? Então vamos colocar fonte, letra. Vamos colocar aqui o solid brush cor. Vamos colocar aqui o int x e vamos colocar aqui uma outra coordenada, ou melhor, uma outra variável, perdão, que vai controlar o número de frases que eu quero imprimir. Neste caso aqui não é x, mas sim vamos colocar a coordenada y, que é para termos uma nomenclatura correta, e vamos colocar aqui int número de vezes, ou número de frases, por exemplo, mais fácil assim, número de frases. Ora, o número de frases que vai ser impresso vai ser igual a 100, ok? E o y vai começar por ser igual a 50, ok? O y depois vai avançando de x em x pixels, o número das frases também vai avançando, porque ela vai começar do zero. Aqui vamos colocar número de frase, ou número de frase, não no limite, vamos começar aqui na frase número 1, e sempre que formos aumentando o número, nós vamos acrescentando uma unidade aqui, para que seja impressa a frase número 2, a frase número 3, a frase número 4, e assim sucessivamente. O nosso limite, depois nós vamos defini-lo, e poderá ser eventualmente 100, por exemplo, ok? Vamos então aqui definir fonte, a fonte, neste caso a letra, e a cor. Onde é que nós vamos definir? Antes de darmos instruções à impressão. Então vamos colocar aqui letra é igual a new font, vamos colocar, por exemplo, Arial, com tamanho 14, fontstyle.regular e graphics unit.pixel. Okay? A cor vai ser igual a um new solid brush color.black. Okay? Vamos aqui dizer ao nosso sistema então que y vai ser igual a 50, vamos reforçar a ideia que está lá no topo, poderíamos removê-la do topo, não há problema, e o número de frases, o número da frase inicial vai ser a frase 1. Ok? Agora, vamos ter o documento a imprimir. Ora, o que é que vamos colocar aqui dentro? Vamos colocar um ciclo que permita controlar ou ser interrompido a qualquer altura. O ciclo for, se colocarmos aqui dentro, vai fazer o quê? Vai sempre, quando este sistema for reiniciado, vai iniciar-se do zero. Ora, eu não quero um ciclo desse género. Então, para isso, vou colocar aqui um while, número de frase
enquanto o número de frases for menor ou igual a 100, e portanto, enquanto não estiverem impressas, neste caso, 100 frases, o que ele vai fazer? Vai desenhar uma frase. e.graphics.drawString. O que é que ele vai desenhar? Uma frase, número, e agora vamos colocar aqui mais vezes.toString. Okay? Vamos colocar aqui vezes.toString. Okay? Vezes, não existe vezes, peço desculpa, é número frase, .toString. Ok. Em seguida vamos colocar aqui o tipo de letra, já está definido lá em cima, a cor e o ponto onde vai ser desenhada a frase. New point, vamos colocar aqui a coordenada x igual a 50 e a coordenada y vai ser o y propriamente dito, porque é a coordenada que nós temos aqui e que vai variar de acordo com o ciclo. Neste caso, por cada volta que o ciclo dá, a coordenada y vai acrescentar-se em determinado número de pixels. Nós vamos aqui definir que y vai ser mais igual a 30, por exemplo. Quer dizer que por cada ciclo vai ser apresentada então mais uma frase a 30 pixels de distância. Não vamos criar ainda um mecanismo para passar para a frase seguinte. Vamos testar sim, para ver se o nosso código está a funcionar corretamente. Vamos aqui clicar no Start e reparem o que é que vai acontecer. Eu vou clicar aqui no botão 1 e por um simples erro de falta de código, o processo parece que está aqui interrompido. Não está interrompido, está num ciclo interminável. Porquê? Porque eu não estou aqui a atualizar o número da frase. Então eu tenho que colocar aqui que número frase vai ser incrementado em um valor. Vamos aqui testar. Vamos clicar aqui no nosso botão 1 e vamos verificar o que é que acontece. Ok, foi gerado um documento, vamos fazer save, clicar e colocar por cima e cá está a nossa página. Temos apenas uma página, mas reparem o que é que aconteceu. Chegou aqui ao fundo, ok? Foi até à página, ou neste caso, ao número de frase 38 e depois não temos mais nada. Mas nós mandámos imprimir 100 frases. Vamos ver então como é que nós procedemos aqui na nossa aplicação para conseguir atingir esse objetivo e não só mudando de frase, mas também deixando uma pequena margem no fundo da nossa primeira página. Então o que nós vamos ter que fazer aqui é simplesmente o seguinte. Dentro do próprio ciclo, vamos verificar se o y atingiu o seu limite. Ora, como é que nós sabemos qual é o limite da nossa folha? Nos vídeos anteriores já tínhamos definido aqui uma variável da largura e da altura que corresponde aos limites da nossa folha. Vamos poder utilizar então esta dimensão que aqui está, a altura, para controlar se o documento chegou ao fundo da folha. Então, if y for maior ou igual, porque o y vai sendo incrementado, do que a altura menos 50 pixels, para termos aqui então uma pequena margem, o que vai acontecer então aqui dentro é mudar de página. Okay? Antes de mudar de página, o que é que nós temos que fazer? Dizer que o y volta a ter a sua coordenada original. A coordenada original era 50. Então vamos colocar aqui 50 para que a primeira frase da segunda página volte a ser desenhada no topo. Okay? Logo depois, a seguir, o que é que nós vamos fazer? O número de vezes, ou o número de frases, peço desculpa, continua a contar a partir do momento em que ficou, portanto vai chegar à fase 36, ou por aí assim, e vai manter esse número quando este método voltar a ser chamado. No entanto, este método vai voltar a ser chamado quando eu fizer o seguinte, e.hasMorePages igual a true. E depois vou pôr aqui um break, para que o ciclo do while termine, para que tudo isto que aqui está a ser executado chegue ao fim automaticamente quando esta condição é verdadeira. Break vai saltar do ciclo while e vai dizer que o método terminou. Mas como o tem more pages e o has more pages é igual a verdadeiro, significa que o documento vai continuar a ser impresso. Vai ser dada nova instrução para que ele volte a reiniciar este mecanismo de impressão. Só que quando ele volta a reiniciar este mecanismo de impressão, o y voltou a ser 50, a frase continua a partir do ponto em que ficou dentro do ciclo while, o ciclo while volta outra vez a ser executado, a frase vai voltar a ser desenhada com o número de frase que na altura estiver a ser executado e este ciclo while vai terminar quando a frase atingir o número 100. Vamos verificar se na prática o nosso mecanismo está criado de forma correta. Vamos criar aqui o start.
Vamos clicar aqui no botão 1. Reparem, ele fez aqui uma apresentação de que, ou uma indicação de que o mecanismo tinha criado então o nosso documento. E reparem agora como já temos aqui 3 folhas. Reparem também que no nosso mecanismo de impressão deixámos ficar aqui uma margem que corresponde a este controle que nós deixámos ficar aqui, que é o Y quando for maior ou igual à altura menos 50. Portanto, à altura e menos 50. Ok? E temos essas 3 páginas. Vamos verificar o que é que acontece na página seguinte. Aqui terminou na página, ou na frase número 36. Na página seguinte começa na frase número 37. Chega a 72 e depois vai imprimir até à frase número 100. Dados importantes a reter então deste exercício. Não esquecer, e este mecanismo pode ser em algumas circunstâncias complicado, nunca esquecer de que nós não podemos simplesmente colocar por aqui abaixo de uma forma sequencial, dizer quero imprimir isto na primeira página, depois imprimir isto na segunda, depois imprimir isto na terceira. É possível fazer esse mecanismo. Poderemos eventualmente mostrar aqui como é que nós podemos tirar partido dos nossos conhecimentos de programação para criar dentro deste método todo esse mecanismo condicional, isto é, se a página for a página 1 vai imprimir determinada coisa, se for a página 2 vai imprimir outra coisa. Mas devemos ter sempre atenção que sempre que a propriedade has more pages está igual a verdadeira, o que vai acontecer é que assim que o método termina, automaticamente o sistema vai voltar a repeti-lo. E é isso que é importante reter neste mecanismo de impressão em C#.